Pessoal, nós estamos aqui para falar um pouquinho da visão, né. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar, eh, iniciar, né, vou apresentar aqui o nossos slides, aí. Então, a ideia hoje é a gente falar de Ministério de Restauração, os 12 passos e o coração restaurado, né. É importante, considerar que nós, como Coração Restaurado, que nascemos lá em 2015, já trabalhamos com os 12 passos, e agora está chegando na igreja, né, então isso é muito bacana. Então, uma das coisas que nós temos é um material que nós vamos estar considerando, esse material aqui, olha, tá sem foco. Bom, a gente vai apresentar, eh, por aqui mesmo, vamos mostrar nos slides. O texto de Malaquias 5:6 diz: "Olha, vejam, eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível do Senhor, e ele fará com que o coração dos pais e os filhos dos seus pais se voltem um para o outro, né, do contrário virei e castigarei a terra com maldição". Então a grande mensagem para esse tempo, ela tem a ver com o que está falando o texto, né, de uma restauração. E o que que Deus quer restaurar em nós, né, como nós fomos criados, o ponto inicial, fomos criados por amor e feitos para amar. Então, o qual é o grande problema? O Deus que é amor, ele é a origem, é o criador. Nós, a criatura, esse aqui é até um texto do A Chave do Crescimento, um material muito bom também para nós estarmos estudando, tá. Então olha aqui, é a origem ao criador e nós somos dependentes e a vida provém do criador. É Deus que tem o controle, e isso, gente, é em qualquer mundo que não tenha caído em pecado, né. Então uma criatura sem pecado, ela vive nessa condição, né. E a liberdade é o controle próprio através das nossas escolhas. Então todo o universo que não caiu em pecado também tem isso. Deus estabeleceu limites, e obedecer às regras desfruta a vida. E a lei do céu, ela tem essa pirâmide, a ideia da pirâmide invertida. Quem mais cresceu, porque a terra é um lugar também, o céu é um lugar de crescimento, quem mais se aproxima de Cristo, ele fica aqui no topo da pirâmide, aqui embaixo. Em que sentido? Ele mais tem para servir os outros, né. Aí vem o pecado e transforma essa pirâmide, onde Lúcifer, que é o que mais tem, ele quer ser servido, né. Ele quer estar aqui na ponta da pirâmide. Então a queda é nós tentamos tornar a origem, acreditando em vida longe do criador, o que não existe. Queremos controlar o que não podemos, então o grande problema está no controle das pessoas de umas às outras, ou controlar o ministério de Jesus, ou não podemos, porque quem teria o controle real é Cristo, e às vezes nós deixamos de obedecer às regras e criamos as nossas próprias regras. E aí o grande segredo no processo de restauração é quem tem o filho tem a vida. É ele que criou, é ele que restaurou, né. Nesse processo de restauração, de dores profundas, de codependências, é entender Cristo, o seu amor, que ele sofreu todo tipo de dor, né, mesmo as dores, né, a gente fala: "Ah, o abuso", ele foi ali também como Deus, foi tirado toda a roupa, ele foi abusado em todas as coisas que nós também fomos, né, mas ele nos glorificou. E o amor que nos muda, dando uma nova identidade. Então, quando a gente está no grupo de restauração, a gente vê isso, é a nova identidade em Cristo, é uma nova identidade que nos resgata dos nossos traumas, uma nova identidade que tira aquela fala da infância: "Ó, você não é capaz", para uma fala onde Deus é o que está nos dando uma nova condição. E o caminho, é estar no santuário, né. Então, muitos vão ser salvos no átrio, né, muitos não conheceram, adentraram o santuário. Então o caminho da salvação, o texto de, Salmos fala isso. Nesse primeiro lugar aqui, ó, o ladrão da cruz, ele não teve uma vida de crescimento em Cristo, mas ele aceita Jesus e ele é salvo. Mas a porta, nesse ponto, ela foi aberta para que as pessoas entendessem mais sobre Jesus,
e uma atuação maior de Cristo na vida das pessoas através do Espírito Santo entrando no lugar santíssimo. E Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ó. Essa primeira porta, ela é chamada a porta das ovelhas do caminho, aqui a verdade e este, eh, essa, me falha o nome, mas aqui, toda essa cortina é chamada a porta da vida. Então essa entrada aqui, ela tem a ver com crescimento. Aqui no lógico que o Espírito Santo, ele já foi pleno na vida de algumas pessoas, mesmo no passado, Enoque, Elias, Moisés, mas agora ele tem um acesso maior ao crescimento, e Deus quer que a gente continue esse crescimento, e esses processos eles têm a ver aí com o Espírito Santo. Nós não vamos ler essas passagens, mas Lucas 24:48, Atos 1:5 e Atos 1:8 fala que a maior necessidade é do Espírito Santo. Então, ele indo para o céu, ele fala: "Olha, vocês precisam do Espírito Santo, vocês precisam buscar o Espírito Santo, não esqueçam do Espírito Santo", porque é ele, qual é o papel dele? Restaurar o amor nos corações. E aí, a gente tem a condição humana hoje, famílias quebradas, lares destruídos, violência por todos os lados e todo tipo de abuso. E como que funciona, né, aí vem os mensageiros do Senhor, cheios do Espírito Santo, eles veem, né, o profeta Elias, e como diz Malaquias, o que ele vai fazer? Repete esse texto em Lucas, né, para converter o coração dos pais, dos filhos e desses rebeldes. E veja, Elias já veio e não conheceram, então o trabalho de João Batista. E esse trabalho, ele tem a ver com esse encontro, a humanidade com o Criador e acolher e ser acolhido. O primeiro passo, gente, é a busca do Espírito Santo. Então, a igreja que se ajoelha, uma igreja que ora, uma igreja que faz vigílias, uma igreja que busca o Espírito Santo. E nós estamos aí, Deus tem levantado ministérios que estão buscando o Espírito Santo. Eles têm diferentes nomes, mas muitos de nós conhecem o Momento a Sós com Cristo. Outros ministérios importantes com a busca do Espírito Santo, que são essenciais para o processo de restauração, sempre na busca, né, do Espírito Santo, que vai querer mudar o nosso caráter e transformar, ligar a humanidade à origem de novo, então retomar aquilo que nós falamos lá no princípio, acolher e ser acolhido. Mas aí quando existem traumas, como existem, é necessário também, os grupos de apoio, de acolhimento. Então veja, o Espírito Santo ele acaba partindo entre nós em relação a às nossas o nosso crescimento. Esse aqui é é um está aqui um quadro de 10 anos atrás, quando a gente pensou no grupo, a gente ainda usava, ó, esse material aqui, ó, é o IRA, Introdução à Restauração da Alma, né, nós falávamos da tomada de consciência das nossas limitações, e aqui esse livro a gente usou e foi substituído, esse módulo introdutório por pelo Corações Restaurados. Este livro ele tem um acréscimo que o Espírito Santo vai nos dar e a gente vai comentar sobre ele agora. Mas desde 10 anos atrás, ó, o eixo mais importante da coluna falava dos 12 passos de cura. Então, eu já tinha falado com alguns de nós, a gente tem algum material já dos 12 passos, ele está sem revisão, mas talvez a gente vai disponibilizar aí para a liderança. E aí o aprofundamento, nós temos tratamentos específicos de jovens, relacionamento conjugais, para homens, nós temos grupos de apoio como na igreja que estão nascendo, e o ministério vem para integrar esses grupos aqui. Essa é a visão de 10 anos atrás, e Deus fez isso também lá nos Estados Unidos e está fazendo em outros lugares. Então, restauração, a gente precisa entender, é crescimento em amor, né. Muitos vão para o lado: "Ah, eu preciso me santificar". Sim, restauração é santificação, né, é uma vida inteira de conformidade com a vontade de Deus.
Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos, e a voz do Senhor suscita uma nova vida que penetra todo o ser. É o que a senhora White escreve, é um processo gradual de aliança com o Pai, a entrada no lugar santo. Então, se Ele é o nosso comandante, nós passamos a amar gradualmente as pessoas. Mas o grande processo é de amor. Não que nós seremos perfeitos, mas um detalhe, né? Como a gente tem falado, quem ama erra menos. Então, a obra de restauração ou santificação afeta todo o ser à nossa volta e também vai quebrando as maldições familiares, pois a gente aprende a relacionar com os outros e ser bênção. Então, esse é a grande questão. E por que os grupos de apoio são tão importantes? Para que se quebre realmente as maldições. Então, Deus tem levado, mesmo grupos que estão eh, mesmo grupos que estão só em vigílias, ele está levando esses grupos a orar juntos, né, a um ir falando com o outro, ajudando o outro no processo de crescimento, e Deus está levantando os grupos de apoio. Não somos únicos, né, e Deus está levantando, tem levantado lá nos Estados Unidos os grupos do Dennis Smith, que também vão formando grupos de oração, tem levantado na Europa do Hamilton, e tem levantado outros grupos nesse movimento de crescimento. Então, para a gente olhar melhor para o santuário, o santo, nós temos aqui o que representa o Espírito Santo é esse castiçal aqui. E ele na pontinha, ele é ligado ao fruto, né? O fruto é uma fruta e ele tem essas 7 hastes. E era acendido continuamente, necessidade contínua do Espírito Santo, da busca pelo Espírito Santo, certo? Agora vem, eh, o Espírito o Espírito Santo, ele vai, como o fruto é o sinal, o que que ele vai transformar a nossa vida? Muitos acham: "Não, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho dons do Espírito", mas de fato o fruto é para todos, e o fruto é do amor, então ele vai tirar você de uma vida de descontrole, apatia e ira, para uma vida que o fruto é completo, de alegria, paz, ele te dá bondade. Então isso tudo tem a ver com o material que a gente está colocando. Agora, muitos querem tratar, apenas, a depressão, apenas a ansiedade, né, e colocam, né, vão fazer o tratamento, mas mais do que só tratar a depressão, preciso tratar a raiz que me leva a todos os problemas. Então o orgulho, o medo, é o medo a raiz de muitas dessas questões aqui, é o orgulho, é o eu que tem que equilibrar. Então o Espírito Santo vem porque no lugar de rejeição, ele traz aceitação. Então esse trabalho é bem importante. E nós percebemos, gente, como está trabalhando o fruto, o eu que cresce, né, e o eu que é quebrado. E ele é tanto para o presente, para o passado e para o futuro, e nós temos trabalhado os frutos do espírito. E percebam que isso aqui, ele tem uma relação com o castiçal. Nós não somos teólogos, mas ele aparece isso, e tem um eixo central que é a temperança, tá. Isso é muito importante, a senhora White fala que, um braço do terceiro anjo seria a temperança. Muitos são curados. E por que que ela é importante? Porque muitas vezes nas questões emocionais, sem a temperança, a gente nem percebe a voz do Espírito Santo. Então ela é muito importante. Agora, tem grupos na igreja que estão olhando só para a temperança, e eu preciso olhar para o conjunto como um todo. O fruto é o amor pelas pessoas, e a temperança faz parte. Muitos com o detox, eles já vão ter a mente mais lúcida para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo e para ter uma ressignificação. E para Deus trabalhar os pontos, onde um lado levantando do medo e do outro quebrando o orgulho. Então isso aqui parece uma relação, tá, a gente não está filmando, mas parece uma relação significativa, mas eu não posso esquecer do eixo central. Então essas coisas interligadas, ela vai levar à restauração em amor. Então o inimigo tem destruído os alimentos para que a gente não tem uma mente embotada, tem colocado muita coisa para a gente ver todo o tempo, para que a gente não conheça o amor de Deus e não conheça o Espírito Santo que nos restaura.
castiçal também ilumina a palavra, é a outra coisa que está aqui. Então, ao lermos a palavra, através do Espírito Santo que nos ilumina, isso é curativo, a cegueira é curada, e a gente é capaz de ver no evangelho restauração de ponta a ponta. Então, isso aqui é que é a questão que está envolvido aí nos ministérios que têm buscado o Espírito Santo, que têm visto a palavra como algo que vai iluminando as suas vidas e Deus vem trazendo a transformação. Isso de Gênesis a Apocalipse. Então, nós somos a igreja que falamos do Apocalipse, mas ela tem que ser vista no processo de esperança. Agora existe, o outro elemento que está aqui, que é ele que para Hebreus esse lugar aqui, ele não está nesse lugar, o móvel do incenso, ele está já no lugar santíssimo. Esse aqui, gente, é acesso à lei no coração, ao maior crescimento que a igreja vai ser necessário e que tem a ver com as mensagens angélicas. Isso aqui é intercessão. Então, nós que já vivemos no processo de cura, sabemos que orar por aquele que nos machuca, por aqueles que nos ofendem, interceder para a igreja, interceder pelos grandes milagres, e se você orar pelo seu ofensor, mesmo por aquele que foi o abusador, Deus transforma o nosso coração. E nós somos mais capazes de estender o perdão. Então, nós temos já trabalhado e visto isso no ministério. Então, a cura da restauração, a gente sabe, é colocar a dor para fora, acreditar e entregar ao Salvador, tomar consciência da dor causada nos outros, arrepender, pedir e conceder perdão, fazer restituição, porque Deus também nos mostra quando nós começamos a entregar a Ele como machucamos os outros, porque estamos em pecado e sempre fizemos isso em menor ou maior grau. E quando nós permanecemos ajudando os outros com os nossos testemunhos, ajudando outros num ministério de restauração como esse, ajudando os outros a crescer, isso também faz parte desse processo de cura e é importante, é essencial para a igreja. Então, o material que nós conhecemos, né, do coração restaurado, ele tem a ver com esta linha do Espírito Santo, depois a força do perdão, da fé e do amor. Isso é importante para esse processo de cura essencial, porque aí eu estou trabalhando todo o fruto. Sabemos que o perdão, e a gente até viu uma capacitação sobre isso, né, um dom divino, é a obediência da sua lei. Deus nos criou e conhece todos os benefícios do perdão, mas a gente só consegue realmente o perdão na intercessão, na oração, por todos que nos ofendem. E muitas vezes pela igreja que nos machuca, e muitas vezes por pessoas que estão envolvidas e não têm ainda a mesma visão. Então, muitas vezes a igreja se divide porque alguns têm a visão, mas não querem orar, né? Não querem interceder. Então, nós somos orar, interceder e perdoar quem nos machucou, desprender daquilo e nos tornando agora autores da nossa própria história. E aí, a fé que vence o medo, né? Nós já estudamos bastante o texto 21:8, que está ali, os covardes na mesma lista, e o justo vive pela fé, e os limites do amor. Agora, isso aqui é importante, isso está no livro, a gente sabe, mas é aliança com Deus, nós temos um encontro de especial, a lei de Deus são limites de relacionamentos saudáveis. Então, quando nós temos um encontro com Deus lá, nos movimentos de vigílias e de orações, é um relacionamento que a gente tem que ter diário, ele tem que ser o único lugar de adoração. A primeira mensagem angélica fala que nós precisamos adorar a Deus com todo, em espírito e em verdade, ter uma imagem correta do seu amor, porque falar, eu não adoro imagem, mas Rebeca, tinha uma imagem correta por conta de como eu fui criada, né? Meu pai me ensinou a ter medo de Deus, apesar de ter nascido nessa igreja, então eu preciso ter uma imagem correta. Tudo isso envolve esse relacionamento, ter uma reverência, respeitar, porque ele é meu paizinho de amor, quer estar com a gente todo o tempo. Isso é lindo, é maravilhoso, é curativo, né? Porque assim como ele para a mulher ali do poço, ele para estar conosco, ele quer estar com a gente. Então, quando entendemos isso, entendemos o seu amor, nos cura. E ele quer ter um encontro especial que forma uma aliança. Mas também com a relação com o outro, existe um outro ponto de aliança aqui, que é o ponto que foi falado lá para Abraão, né? Olha, a aliança seria em relação à circuncisão.
E por que essa era a aliança? Porque o ser puro, a pureza na sexualidade, na família é curativa, o Deus quer restaurar as famílias. Muitos não vão entender a aliança do sábado, porque ela virá sobretudo para esses últimos dias, mas não vão estar no céu aqueles que não ouviram a voz do Espírito Santo e foram puros, honraram seus pais, entenderam que era valorizar a vida, foram honestos, vive a verdade e valorizam. Isso é em toda a cultura, isso é o Espírito Santo tem levantado. Agora, nos últimos dias, toda a lei vai ser colocada no coração, porque é parte do santuário. Então, pode reparar, as 3 mensagens angélicas é restauração. Anunciar que é tempo de restauração, de adorar a Deus, de colocar a lei no coração, né, o tempo do juízo, né, então eu preciso, ir para o processo de crescimento. A segunda, que repete em Apocalipse 14, mas em Apocalipse 18, né, é, sai dela, povo meu, porque se torna morada de demônios, e aí eu estou apontando o cativeiro da mente, que nós caminhamos para isso, nós estamos vendo o nosso mundo indo para esse local, todos, sendo cativos de até uma tecnologia e outras coisas, e daqui a pouco nós vamos ter exatamente a imagem da besta formada, e anunciar a liberdade que há em Deus. E a terceira, anunciar aliança com o inimigo e vai integrar filhos. O que que é esse integrar filhos, gente? Nós estamos buscando. Então, eu penso que pessoas que têm buscado a Deus, e nós temos várias pessoas que têm buscado santificação. Então, quando eu conheci os 12 passos, e é sobre isso que a gente vai falar agora, nós conhecemos em outras igrejas, mas o processo dos 12 passos é processo de santificação também, é o processo de crescimento em Deus. E agora está chegando para a igreja esse material, e foi do curso que nós estávamos fazendo, que tem a ver com os 12 passos. Então, é através dos 12 passos que pessoas têm feito trabalhos em clínicas de reabilitação de dependentes químicos, mas, também de alcoólatras, e ele está chegando como um trabalho, um eixo principal da igreja. Ele trabalha com 3 pontos básicos. "Ai, eu preciso aceitar minha limitação, acreditar no poder do alto e entregar tudo a Deus". Em geral, as pessoas já têm consciência das suas dependências quando eles entram nos 12 passos. Por isso, naquele tempo, a gente sente a necessidade do modo introdutório, como nós aprendemos no Rever, e por isso a ideia da criação do livro do Coração Restaurado, que seria um modo introdutório. Mas o eixo principal está aqui, né. Então, como que isso, veio a dar origem, né. Não é de agora, ó, a data é 1935. E a gente vê um médico, né, um corretor da bolsa de valores, que ele tinha sido liberto da obsessão do álcool, através de uma experiência espiritual com Deus. E ele, não conseguisse aceitar os dogmas, o médico se convenceu da necessidade de um inventário moral. E esse inventário moral é quase um ponto prioritário nos 12 passos, porque é onde você vai fazendo uma varredura de quem você é, e ali vem de todo o orgulho, de toda a prepotência, de todo detalhes que muitas vezes a gente nem chama de pecado. Quando ele olha para esses defeitos de personalidade, eles percebem que juntos eles conseguiam se recuperar. Então isso pareceu provar que um alcoólico, né, alguém que já foi preso, podia exercer poder sobre o outro, uma força sobre o outro para ajudar, como companheiros de Jesus, porque Jesus nos chama para ser testemunhas, para ser as suas mãos e seus braços. E se manter sóbrio. Isso aconteceu. E aí eles começaram a tentar persuadir alcoólicos a entrar, né, e esse trabalho cresceu e houve muitos fracassos, mas sucessos encorajadores. Então eles começam o grupo do Alcoólatras Anônimos, 12 Passos nascem lá, mas ele nasce por cristãos e dentro da Bíblia, né. Então nós temos, grupos de 12 passos, olha, aqui é das 11 tradições, que é do próprio AA. Nós temos esse aqui, Aprofundando a Restauração da Alma, é do Rever, foi o que nós conhecemos há 10 anos atrás, e alguns dos que participaram do Coração Restaurado desde o começo, ele conheceu esse material.
Nós temos esse aqui também que eu tive contato há uns 2 anos atrás, muito bom, celebrando a restauração. Tem outros que vão estar na internet, então tem muito material dos 12 passos, e agora estamos com o caminho para a vida plena. Inclusive, né, uma das coisas lindas é que tem a Bíblia Despertar, essa Bíblia é muito interessante, vale a pena comprar, tá. No presídio onde a gente está fazendo o trabalho, eu levo essa Bíblia, ela tem em cada parte dos 12 passos, né, então o caminho da queda é o caminho da restauração ali nos comentários das histórias bíblicas. É bem interessante a partir deste material aqui, e alguma coisa do espírito de profecia, nós também escrevemos nos 12 passos, mas né, aí falando aqui com Rose, não está revisado, eu preciso de uma revisão, e a gente pode também distribuir, né, se achar pessoas que possam nos ajudar a fazer uma revisão aí para a gente distribuir, mas o pastor Tito já está com esse material, e eu fiquei muito feliz gente, porque, de fato, um ministério surge há 10 anos atrás, quando, eu fui casada com um alcoólatra, e quando eu encontro a restauração para mim, e Deus mostra que é para todos, meu sonho era: "Puxa, isso aqui poderia alcançar as pessoas presas no álcool, nas drogas, e podia ser um ministério da igreja". E foi isso, né, esse mover de Deus, porque orando um ano antes, e aprender a amar mesmo as pessoas que tinham machucado, perdoar, e o perdão não é você ficar ali presa a alguém que te machuca, mas é querer que essa pessoa cresça, o sonho que pudesse abrir grupos, né, que pudessem ajudar e que essas pessoas pudessem ajudar na igreja, porque muitos estão na igreja e não conheciam a graça. E o pastor Tito, ele fez 2 módulos do Coração Restaurado, ele me conta, ele está em 2 igrejas, e ele vai querer fazer um trabalho para os alcoólatras, né. E aí o que acontece, ele chama 2 homens e já começa o primeiro a ideia do primeiro passo, começa falando com eles, percebe que tem isso, e esses dias mesmo ele está procurando se tem um ministério da igreja, ele não conseguiu material, né, a gente está aí pelos grupos da saúde, que é o Ministério da Saúde que está trazendo esse material Caminho para a Vida Plena, mas ele começou a escrever os passos. Eu falei: "Pastor Tito, a gente tem", ele fez para 6 meses, então a gente deu material para ele. Mas ó, agora, o caminho para a vida ple e ele me fala ainda que dos 2 que vieram na primeira reunião, eles foram e trouxeram mais 8 e já são 10. Então olha o que Deus vai fazendo nessa recuperação e abrindo pessoas que começam com a introdução do coração restaurado e vai caminhando para os 12 passos, então isso é quase automático. Então o Ministério Coração Restaurado, ele pode sim estar envolvido com o MAP, que é o Ministério das Possibilidades, da Família, mas ele se encaixa muito mais no ministério que está chegando hoje, que é o Ministério da Restauração e dos 12 Passos. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês a partir daqui. O que que é o primeiro passo? O primeiro passo, gente, é admitir que éramos impotentes, no original ao álcool, mas quando nós vemos essa já é uma versão do David, eh, não é só o álcool, nós somos impotentes a nosso dano causado por Falar Deus e com perdemos o domínio da nossa vida em vários sentidos e às vezes, até na relação com as pessoas, então a gente sabe que nada de bom habita em mim, é o texto de Romanos. Esse é o primeiro passo, então quando nós aceitamos a nossa impotência, é mais fácil a gente cair aos pés do Salvador. O segundo passo é fé. Acreditar que um poder superior, né, e aí, nas igrejas evangélicas, o poder realmente de Deus, em outros que não trabalham uma questão, o Deus do jeito que eles acreditam. A ideia também não é invadir com a nossa doutrina. Na hora que nós fazemos a parte correta, na hora que nós buscamos a Deus de fato e de verdade, as pessoas vão ver Deus em nós. Então isso é importante considerar. Por 15 anos eu trabalhei na universidade, por 15 anos eu quis dar estudo para as minhas colegas da universidade, eu não consegui. Mas quando nós abrimos o programa do Coração Restaurado, depois dos 12 Passos, que nós fizemos os 2 na Universidade Cassis, com o material que a gente já tinha escrito, minhas colegas da universidade pelas quais eu orei, elas vieram estudar a Bíblia conosco. Elas não se batizaram hoje na igreja, mas uma delas, já está com os judeus e já está guardando o sábado, e elas vêm acompanhando esse movimento.
né, ela então e é um movimento que não foi só ali com elas, mas um movimento que vai para os alunos, que eles começam a reconhecer. Então eles sabem quem nós somos, eles sabem que nós somos adventistas, e no momento certo, e no momento de ver todas as questões, eles podem vir para a igreja na hora que o Espírito Santo trouxer. Mas eu já fui aquela que queria dar o estudo bíblico e fazer com que a pessoa, entendesse a doutrina, e muito mais é necessário por amor. Então eu tenho aprendido isso e vou continuar orando. Então elas também têm acompanhado tudo isso. Então quando a gente trabalha com fé, é a Deus que vai realizando a obra. O terceiro passo é a entrega completa. A senhora White fala que muitos não conhecem o caminho espiritual, porque não fizemos a entrega completa. Então decidimos entregar toda a nossa vontade, todo o cuidado a Deus. Como o alcoólatra, né, que onde começou, sabe que ele não consegue o álcool, então a ideia é viver um dia de cada vez e na presença de Deus. Então eles acabam buscando esse poder de Deus todo dia, e nós sabemos que a necessidade é a busca pelo Espírito Santo. Então, portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam sacrifício vivo e agradável a Deus. No quarto passo é a autoavaliação. Esse passo é tremendo nos 12 passos, porque é um passo que precisa ser feito não numa semana só, ele precisa vir com várias semanas e você fazer um inventário moral. Isso vai fazer a diferença de quem passou pelo módulo do coração restaurado, mas está vendo que algumas coisas ficaram para trás ou não cresceram, porque essa avaliação minuciosa, ela vai mostrando nossos defeitos de caráter de forma mais profunda. E assim como quem já passou pelo coração restaurado mais de uma vez, sabe que na segunda leitura, na terceira leitura, o Senhor apresenta outras questões que a gente precisa trabalhar, aqui no inventário moral é fantástico. Sim, aqui E em nós casa, ok. quer falar alguma coisa, Fásia? Ai, desculpa, não. Não, tá. E veja, gente, e no material que está vindo da Conferência Geral, então é muito bacana, porque é um movimento mundial, está vindo da Conferência Geral para nossa igreja, que é o movimento da Cátia, que ela está lá na pasta da saúde, né, junto com outros, e nós vimos que o que acontece aqui na nossa história de Deus chamando, aconteceu lá também, há 15 anos atrás, de uma Jack, né, entender a quebra familiar, a dependência do álcool e depois entender as questões que eram delas, assim como eu entendi, né, eu vivendo com alcoólatra, mas eu tinha o farisaísmo, eu tinha orgulho, eu tinha o medo, e ela vai entendendo as questões dela, e eles vão procurar escrever esse material e começar um ministério da igreja, essa questão também dos 12 passos para a igreja, tá? E aí vem o próximo passo, é o passo da honestidade. Admitirmos perante Deus e perante nós mesmos a natureza das nossas falhas, né, porque não adianta, eu não consigo mudar o outro, mas a partir do momento que eu mudo a mim mesmo, a partir do momento que eu coloco limites, a partir do momento que eu não deixo o outro, ultrapassar os limites, as relações melhoram. E é muito fantástico, às vezes você fala: "Não, essa pessoa não é digna de confiança". Não, Deus pede para a gente confiar, e Deus pede para a gente fazer o que é certo. E mesmo em relações conflituosas, como eu vivi na universidade, Deus vai mostrando que a justiça e a misericórdia podem estar juntos e transformar todo o ambiente que você vive. Quando você consegue ver a natureza da sua falha, você consegue pedir para o outro, você consegue expressar os seus sentimentos, então isso é muito interessante. E Deus fala: "Confesse os pecados uns aos outros". Por isso é tão importante o grupo de apoio, porque nós não conseguimos ver sozinhos, gente, nós temos temperamentos diferentes. A palavra de Deus, o espírito de profecia fala são 12 temperamentos diferentes. Hoje a sociedade fala de outros, mas o espírito de profecia fala que são 12. E esses temperamentos diferentes, às vezes, eles reagem de forma diferente a uma determinada situação. Então, quando nós formamos um grupo de apoio, nós vamos ter pessoas diferentes olhando para o fato, testemunhando, falando das suas vidas, mas um vai ajudando o outro. Então isso é muito importante. E eu sei que no início de um projeto como esse, né, quem está aqui no Coração Restaurado já sabe que falar, de si mesmo não é problema, e que a gente já está bem ligado com isso. Muitos que estão conhecendo aí
ministérios de oração com máscara, mas muitos têm muito medo. Só que quando nós confessamos, o outro vai ajudando e isso vai crescendo. E também esses ministérios mostram que pessoas feridas ferem, que quem está preso lá na imoralidade, muitas vezes foi uma criança que sofreu abuso. E o Deus que ama esta criança e que quer resgatá-lo como um adulto que tem agora uma definição correta do que é sexualidade. A criança medrosa foi uma criança que sofreu muitas sanções na infância e que Deus quer transformá-lo em corajoso. Então veja, esse é o grande milagre da restauração e foram homens do passado, presos no medo, que entendendo e deixando o Senhor agir, fizeram grandes coisas por ele. Aí tem o sexto passo, é entregar, inteiramente a Deus para que removesse os nossos defeitos de caráter. Então é passos de humilhar perante Deus, deixar Deus agir, e a gente vai vendo que Deus vai nos transformando. Ah, então nós ficamos perfeitos? Não, nós somos aperfeiçoados em amor. Quem ama erra menos. Então, aqui está o sétimo passo. O sétimo passo também é um passo muito importante. Às vezes, no quarto e no sétimo passo, nos presenciais, a gente fazia encontros. No quarto, encontros de um dia. No sétimo passo, a gente fazia até um acampamento. Para que a gente roga para que Deus nos livre da nossa imperfeição. É o ponto do perdão. Aquilo que a fase levanta como perdão não é tão fácil, né? Nós já trabalhamos no primeiro módulo, mas fica resquícios. Aqui no sétimo passo, a gente trabalha mais profundamente o preparo para o perdão e a restituição. Isso já não é falado, no modo do coração restaurado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o próximo passo, ele é o perdão, então é um bloquinho que trabalha o sétimo, o oitavo e a restituição. E o nono, aonde a pessoa vai entender o que, foi feito de mal para ele, mas ele vai também entender de como ele prejudica o outro. Então, nesse trabalho mais detalhado, vai sendo colocado o perdão. Então, muitas vezes, a Eliúde que acompanha a gente, por exemplo, ela já passa pelo modo do coração restaurado, mas ainda fica algumas coisas sobre o perdão, a dor é muito grande. Então, um acampamento que trate do perdão, que trabalha isso mais detalhado, ele vai fazer toda a diferença, tá. E aí vem o passo nono, que é da restituição. Então Deus vai falando as questões e você vai fazer a restituição para aqueles que você ofendeu. Então, muitas vezes, se foi algo que eu tirei do outro, tentar pedir perdão de forma específica e a gente vai aprendendo no módulo, mas aqui se aprofunda. Se tiver uma oferta diante do altar, lembrar do irmão, eu tenho que voltar, né. E quantas vezes, nós percebemos que pessoas que sofreram uma das dores mais profundas, que foi o abuso sexual, ele está esperando que aquele agressor volte, fale com ele, peça perdão, e como isso seria bem importante. Então, se Deus também colocou em muitos que foram crianças que sofreram abusos, eles mesmo abusaram de outros. Então, às vezes, mesmo como adulto, é importante que ele peça perdão, mas tudo isso tem que ser muito ligado ao Espírito Santo. Então, a primeira porta de entrada é a busca do Espírito Santo, ela não pode ser desviada desse processo. Né, a introdução, então ele é um complementar, eu não é o Espírito Santo que cura, não tem nada a ver, não é o grupo, mas é o Espírito Santo também que nos une, e é na unidade que a chuva serôdia vai ser derramada. Por isso Deus tem preparado os grupos para esse caminho, né. E os 3 ulti e agora, os 3 últimos passos, ele vai completar de novo o ciclo. A gente continua fazendo autoavaliação diária, mensal, anual, a gente vai fazendo. E aquele que está bem, cuidado para que não caia, né. Então, é nisso que se forma. No 12º, procuramos através da oração, da meditação, então é o retorno para a parte inicial, a busca pelo Espírito Santo nos leva para esse crescimento, mas eu preciso ser contínuo. Então nós tivemos pessoas que começaram, né, com histórias como a Verinha, que já deu testemunho, que faz 10 anos, né, que não tem mais os remédios controlados, mas mesmo se ela não está convivendo com o grupo, ela tem essa busca diária pelo Espírito Santo, é isso que vai fazer a diferença para nos manter, né. E ela vai ter contato com outros grupos que estão buscando o Espírito Santo.
Então isso que é fantástico. Então procuramos por meio da prece, da meditação, o contato consciente com Deus na forma que concebíamos, rogando apenas pelo conhecimento da sua vontade a nós e para realizar a sua vontade. E o 12º passo é: eu tenho experimentado esse despertar espiritual, graças à liberdade que Deus tem, eu preciso transmitir a outros. Então o testemunhar, o ajudar outros, é que vai fazer com que você continue, porque, de fato, por exemplo, se eu, Rebeca, sou presa na insegurança e fui presa nisso, Deus já fez muitas coisas de coragem, até mudando o ambiente de trabalho, que foi feito em oração, mas é Deus que fez. Eu sei que eu sou covarde, então eu preciso do Senhor. Senhor, eu sei que não há forças em mim, mas a partir do Senhor eu caminho. Então, vamos ajudar outros. Isso vai fazer com que a questão continue. Então, por exemplo, às vezes o inimigo vem com o teu maior medo e coloca sobre você, mas como você está ali num projeto também ajudando outros, você fala: "Senhor, eu tenho que ir, né, tá bom, eu vou, eu não quero ir, eu tenho medo, mas eu vou". E assim, ó, no projeto dos 12 passos tem um apadrinhamento. Quando nós começamos esse projeto, a gente começa sem ter não é um ministério da igreja, então esse apadrinhamento ele foi mais difícil de fazer. Mas ele está vindo de um outro sentido, então vai ter esse apadrinhamento, isso é muito legal. Então, ó, os 12 passos, gente, ele é esses 3 blocos: aceitar a limitação, acreditar em Deus e entregar a mudança. E ele vai vindo, gente, ó, nesses 3 bloquinhos aqui, tá vendo? Eu admito, faço inventário moral, então vou ter algo num patamar superior, mais profundo. Existe solução das nossas falhas e Deus remove os defeitos de caráter. Aqui é algo mais profundo sobre o perdão, e esse bloquinho é algo mais profundo ajudando outros, mas sem deixar o inventário moral e sem deixar de buscar a vontade de Deus, ali a meditação, ouvir a Deus através da palavra, estar ali completando. E a intercessão, gente, foi algo que Moisés, Daniel, Isaías, então são textos importantes para ler, eles fazem e muda a história. Então, a história de Daniel 9, ali na história da oração intercessora, ele pedindo perdão pelo povo e clamando, sabe? É muito complicado as pessoas terem noção dessas verdades soltas, né? Então, ele tem noção que ele precisa crescer, ele acha que ele cresce, aí ele começa a julgar a igreja. Não é assim. Aquele que Deus levanta para ter uma visão maior, precisa fazer o mesmo que Daniel 9 fazia, pedir perdão pelo povo e clamar pelo povo. Ele, como intercessor ali, ele vai levantando um povo. Então não é que: "Ah, nossa igreja está ruim". Gente, o mundo inteiro está ruim, não é isso. "Ah, nossa igreja, eu vou fazer um grupo aqui separa". Não, gente, eu vou orar e vou clamar pela minha cidade, pela minha igreja, pelos meus pastores, e Deus faz os milagres. Eu sei que, eh, nós temos orado para que Deus, levante esses ministérios na igreja há muito tempo, não fui só eu, acho que outras pessoas aqui, desde que começaram o Coração Restaurado conosco, e a gente está vendo esse ministério nascer hoje. Então, isso é resposta de oração e não não é na nossa força, é Deus levantando e Ele vai acordando pessoas no mundo inteiro e vai se unir. E assim como existe na nossa igreja, esses grupos de 12 passos existem nas outras igrejas e pessoas com processo de santificação. Então, ao encontrar esse mesmo movimento, Deus vai integrar os filhos, que é esta igreja que vai estar nesse processo de crescimento. E aí vem o amadurecimento do grão, a chuva serôdia sobre a terra, a graça espiritual para o homem, para que se pregue o evangelho, um evangelho de graça que mostra que é possível transformar histórias as mais arrebentadas, que Jesus, pode ser testemunha de Jesus, e nós estamos vendo se levantar testemunhas de Jesus aqui no projeto, né, no Coração Restaurado. Meninas como a Nancy, a Jaque, já contaram sua história, a Eliude, são testemunhas firmes de Jesus, fortes de Jesus, e outros tantos que Deus tem levantado, que através da história de arrebento pode alcançar muitas vidas e mostrar que este evangelho pode levar ao homem
até uma perfeição, e essa perfeição: "Ah, eu não vou errar mais", não, eu vou amar mais, e amar todo mundo. E por que que pessoas que sofreram tanto e que têm histórias tão arrebentadas, agora, né, depois de 5, 6, 7 anos, né, a gente nunca colocou essas histórias antes, mas elas amadureceram, e elas estão permitindo que se grave essas histórias para deixar para abençoar outras vidas. Por amor, né, porque nós sabemos que o que a gente viveu, se servir para semente para outros, isso que é o importante. Então aqui a gente tem lá a consciência lá atrás, e aqui nós temos, ó, a tomada de consciência hoje, né, e os 12 passos e o aprofundamento. Então como Deus tem preparado tudo isso, né. A chave, gente, é a questão da oração, né, então não podemos deixar da oração. Aqui a gente está mostrando, esse texto aí, como o incensário faz parte do Santíssimo, né, e é a aliança que Deus quer fazer, porque através desse processo de oração e intercessão, olha o promessa de Deus: "Essa aliança que farei com a casa de Israel, eu gravarei a minha lei na sua mente e no seu coração, e eles serão meu povo". E isso determina o levantar de ossos secos, que Ezequiel profetizou lá no final, para que a gente possa ter, uma ideia. Então, gente, é isso. Nós vamos parar a apresentação e tirar dúvidas, mas, a partir daqui eu gravei, né, mas o resto eu acho que a gente não depois mesmo, se ficar gravado, a gente vai tirar aí do texto, e a gente talvez não coloque, porque eu não vou já disponibilizar para todo mundo. Mas a grande notícia, a gente está aí com o material. Quem foi no curso recebeu o material, tá. Ai, tá meio desconecto. Mas olha bem, qual é a boa notícia? A gente poderia dar os 12 passos para vocês? Poderia, mas está vindo da associação o material da conferência geral, com pessoas já capacitadas em algo mais detalhado. E vão acabar nos ajudando muito mais, porque amplia a nossa visão, e aí